Nossa aula agora está sendo gravada, tá certo? E aí eu vou começar. Na aula de hoje, vou colocar aqui no nosso bate-papo, tá bom? Legal. Tudo bom. Então vamos lá, gente, que agora a coisa é séria. Apostila 3, unidade 1, e eu estou discutindo com vocês as páginas 418 até a 420. Pedrão, bom dia, você acabou de entrar, querido. Tá aí, apostila 3, unidade 1, 418 a 420, tá bom? Então, pessoal, eu vou explicar algumas questões para vocês na aula de hoje, tá bom? Não sei se vocês perceberam, estou aqui agora na tela do quadro, tá? E aqui na tela do quadro, o que eu quero dizer para vocês? Quero que vocês percebam que nós voltamos a falar da Grécia Antiga. Nós vamos falar um pouquinho hoje de organização política e social da Grécia. Aí a Sofia e a Ana vão me questionar. Mas, Pro, a gente já não estudou a Grécia? Sim. A gente fez um estudo da Grécia, pessoal, de uma forma mais preliminar. Agora a gente começa a promover um estudo um pouco mais aprofundado. Em especial, esse estudo mais aprofundado, ele vai se dar pelo seguinte fator. Olha que importante da gente pensar assim. Ele vai ser um estudo mais aprofundado porque a gente vai pegar cada período da história grega e vai discutir um pouquinho sobre eles, certo? Então, sendo assim, a minha aula começa dessa forma. Os períodos históricos. Não entendi. Ah, tá. Então, olha lá, os períodos históricos em que a Grécia ficou dividida foram. Então, vamos falar aqui um pouquinho dos períodos históricos. O primeiro período que nós vamos falar é o período pré-homérico. O segundo período é o período homérico. O terceiro período deixa eu só destacar, período arcaico. O próximo é o período clássico. E por fim, o período helenístico. Beleza? Legal. Pessoal, o período pré-homérico, ele geralmente, deixa eu colocar aqui uma outra cor. Esse período pré-homérico, geralmente, ele vai do século XX ao século XVI a.C. O período homérico, ele vai
o período homérico, ele vai para nós do século XVI ao século XII. Percebam que está em ordem decrescente. Isso significa que esses períodos, eles são antes de Cristo. O período arcaico vai do século XII ao século VIII antes de Cristo. O período clássico vai do século VIII. Opa, perdão, gente. Espera aí. O arcaico é do 8 ao 6. Já o período clássico, ele é do 6 ao 4. E o período helenístico, ele geralmente é o século 4 e o século 3 antes de Cristo. Deixa eu só corrigir aqui. Ao 12 e do 12 ao 8. Pronto, agora está corrigidinho. Desculpa, pessoal. Foi uma falha de concentração do professor aqui. Então vamos pensar juntos aqui. Período pré-homérico, século XX ao século XII a.C., período homérico, século XII ao século VIII, período arcaico, século VIII ao século VI, clássico 6 ao 4 e helenístico 4 e 3. Geralmente é essa divisão histórica que nós utilizamos dentro da sala de aula. O período pré-homérico, vocês já estudaram ele. Já, professor, sim, lembra da chegada daqueles povos formadores à Grécia? Os aqueus, os jônios, os eólios, os dórios, a formação de Micenas, isso tudo a gente estudou no bimestre passado, certo? Vocês se lembram? Espera aí, quem está falando comigo? Tá travando muito, gente? Então, eu penso que é a internet de vocês, pessoal, porque a minha, ela tá até com cabo. E na aula anterior ela funcionou super normal. Oi? Certo. Deixa eu olhar. É o período de 20 a 12. E, ó, de 20, tá vendo o meu mouse? 20 a 12, 12 a 8, 8 a 6, 6 a 4, 4 e 3. Isso, porque é tudo antes de Cristo. Ok? Legal, então. Deixa eu voltar aqui para minha tela. Tá bom? Deixa eu voltar para o quadro. Voltando para o quadro, então, o período pré-homérico a gente já estudou. Lembra quando nós falamos? Nós falamos aqui, pessoal, do período pré-homérico, quando a gente falou da chegada dos povos formadores da Grécia. Então, nesse momento, nós vamos estudar aqui um pouquinho do período homérico. O período homérico, ele vai do século XII ao século VIII antes de Cristo. Certo? Legal. Pro, o que aconteceu neste período? Neste período, pessoal, a sociedade grega
se desenvolveu pelo sistema gentílico, certo? Então, se desenvolveu pelo sistema gentílico. O que é esse sistema gentílico? Sistema gentílico, ele vem dessa palavra aqui, gens, certo? As gens, pessoal, eram unidades familiares onde os indivíduos moravam de uma forma tribal. Como significa isso para vocês? Vamos pensar, pessoal, que naquele tempo não existiam ainda cidades, certo? Então, o que nós tínhamos? Cada gen era uma família, uma unidade familiar, certo? Onde essas famílias elas viviam como tribos, certo? Então, essa é a característica dessa região, certo? Como que funcionavam essas gens? Essas tribos não tinham propriedade privada, ou seja, a terra era uma propriedade coletiva que pertencia a todos. Então não tinha propriedade de uma pessoa, tudo era de todo mundo, certo? Assim também era a produção, certo? Assim também era a produção. Para a gente finalizar este tópico aqui, as gens ou genos, deixa eu chamar de genos porque a apostila chama de genos. Já abreviei aqui para vocês entenderem. Então vamos lá. Oi! Não, eu já tô no homérico porque a gente estudou na apostila passada o pré-homérico. Então, pessoal, os genos deixa eu só lembrar. Ah, tá. Eles eram controlados geralmente pelo indivíduo mais velho de cada família, certo? Eles eram controlados pelos indivíduos mais velhos de cada família. Estes eram chamados de basileus, certo? Então aqui a gente tem os basileus, que controlavam essas genos. Eles eram os chefes familiares. Então, a minha pergunta é, existia apenas um geno ou existiam diversos genos? O que vocês acham? Exatamente. Existiam vários genos. Por que a gente fala da existência de vários genos? Porque existiam diversas famílias. Neste caso, olha o que vai acontecer. Nos genos, as melhores propriedades ficavam para os eupátridas. Quem eram os eupátridas? A classe social que ficava, aliás, a classe social
que eram os parentes mais próximos dos basileus. Isso fez com que essas classes sociais virassem uma elite proprietária de terras, certo? Então, essa é a questão para nós. Eu posso dizer que nessa questão dos eupátridas, do sistema gentílico, a partir dessa formação de várias famílias começaram a se formar as cidades? Sim. Olha o que aconteceu. O sistema gentílico, pelo crescimento da população, começou a ser... Só um minuto. Não entendi. Só um minutinho, que agora eu estou escrevendo. Depois eu vou postar ele para vocês. Aqui, ó. Posso. Assim que vocês autorizarem, eu abaixo para continuar explicando. Ah, abaixar tudo. Assim? Ah, beleza. Então, olha lá. O sistema gentílico, pelo crescimento da população, começou a se desintegrar, formando-se as chamadas polis. Lembra que nós estudamos as polis na outra apostila? O que eram as polis? As polis eram as cidades-estado, certo? E assim foi a desintegração do sistema gentílico. Por quê? Porque a população começou a se desenvolver de forma maior, certo? E as relações tribais, elas já não atendiam mais os interesses da Grécia. Daí vieram as polis, a formação dessas cidades-estado, que é o que eu vou discutir na aula da terça-feira que vem. Até aqui vocês têm alguma dúvida? Sara, a Ana falou que não, Lara e Pedro. Tá de boa? Então, beleza.